Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Salve ao Rei obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado. Como um manso cordeiro é conduzido à matança. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Era
noite. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM, que celebram também conosco através do canal no YouTube com a meditação diária da Palavra de Deus, vocês hoje aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, neste dia que a bondade de Deus preparou para nós desde toda a eternidade, para que ouvíssemos a palavra, nos alimentássemos do corpo e do sangue de Cristo, nesta terça-feira santa, dia 15 de abril. Era noite. Nós acabamos de ouvir este trecho do Evangelho segundo São João, que é uma continuação do Evangelho da última ceia. Jesus, que havia celebrado a ceia com seus apóstolos, lavado seus pés, entrega ali uma sentença tão terrível. Ele diz, profundamente comovido: um de vocês vai me trair, um de vocês vai me negar, um de vocês vai me entregar. E é claro, todos se olhavam, todos diziam, e o coração de Jesus ali angustiado. É doloroso, porque Jesus não diz que um dos sumos sacerdotes o entregará, que um dos judeus que queriam apedrejá-lo o entregará. Um daqueles que foram escolhidos, consagrados pelo próprio Jesus. E São João, o discípulo do amor, encosta a sua cabeça sobre o peito do Salvador e faz essa pergunta: Senhor, quem será? Mais surpreendente do que Jesus haver dito que um daqueles que ali estavam o entregaria, mais surpreendente do que a audácia de São João de perguntar, é a tristeza da resposta que Jesus dá. Ele não diz, é aquele a quem eu darei uma bronca agora, é aquele a quem eu vou acabar com a vida dele agora. Jesus, fiel até o fim, mesmo sendo traído por Judas, foi fiel a Judas até o final. E dá como sinal da traição de Judas, não uma pancada, mas um gesto de carinho. Aquele que por primeiro eu der o pedaço de pão. Não foi São João evangelista, o discípulo do amor, não foi São Pedro apóstolo, o primeiro papa, a receber a Eucaristia. Como gesto de amor, para ver se o coração de Judas mudava, Jesus dá para ele, o apóstolo da traição, o sacramento do amor. Está aqui, Judas. Você pode me trair, mas eu não vou trair você. Você pode me renegar, mas eu não te renego. E Judas traz Jesus com a Eucaristia na boca. Disse o Evangelho que assim que Judas recebeu o pão, o demônio entrou no coração dele. E Jesus, sabendo que o coração humano é a sede das decisões, Jesus diz a ele e ao diabo dentro de Judas: o que você tem que fazer, faz. Não tem mais como eu voltar atrás. O que eu podia fazer, eu fiz. E todos nós olhamos para Judas e dizemos: é um fiasco, é um traidor, entregou Jesus, não deveria ser apóstolo. Mas São Pedro fez a mesma coisa.
São Pedro e Judas só muda o nome e o modo da traição. Que amigo é esse que, quando você está em dificuldade e alguém lhe pergunta: você conhece o fulano? E a pessoa responde: juro que eu não conheço. Mas você não estava com ele? Juro que não estava. Mas você não é do grupo de amigos dele? Juro que não sou. Ora, que amigo é esse? Que fidelidade é essa que nega conhecer você na hora em que você mais precisava? Judas traiu Jesus, Pedro também. E traíram Jesus porque era noite. São João é muito detalhista no seu evangelho. Era noite aonde? Na vida daqueles discípulos. O sol, que é Cristo, estava sentado com eles, mas já estava se pondo por conta da paixão que se aproximava. E ali, aqueles discípulos, sentados ao redor do sol, que é Cristo, foram começando a viver na escuridão da ausência de Jesus. E na ausência de Jesus, o que é que você e eu fazemos? Traímos Jesus, negamos Jesus, igualzinho a Judas e a Pedro. Quantas vezes vocês e eu traímos Jesus com a Eucaristia na boca depois que a gente saiu da missa? Quando na hora de dar um perdão a gente não deu, quando na hora de praticar uma obra de caridade não praticou, quando na hora de buscar o bem nós buscamos o mal. Você e eu, iguaizinhos a Judas, com a Eucaristia na boca, a gente trai Cristo. Tão fácil. Ouvimos tantas coisas bonitas na missa, mas quando sai da porta da igreja para fora, o nosso coração ainda continua na noite. Não basta estar diante do sol, é preciso abrir a janela. Será que vocês e eu, que participamos por graça de Deus da missa todos os dias, seja presencialmente, seja pelos meios de comunicação, você que medita conosco a palavra no YouTube todo dia, será que nós também não somos como Pedro e Judas, que estando diante do sol de Cristo Eucaristia e de Cristo Palavra, a gente ainda vive na escuridão porque a gente não abriu a janela da nossa vida? Não basta que o sol brilhe lá fora, se a cortina ainda está passada na janela da sua alma. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz a mim e a você: se hoje, terça-feira santa, a janela do seu coração continua fechada, por amor a Deus e a você mesmo, tenha coragem de abrir. Mas padre, se eu abrir a janela, vai entrar poeira, vai entrar tanta coisa. Mas se você abre a janela, também sai o cheiro de mofo, sai o cheiro de vida velha, e a luz do sol entra. E como é gostoso entrar num lugar arejado. Esse lugar arejado que Cristo deseja entrar é na sua vida, é na minha, para que vocês e eu passemos da noite da traição da fé à luz da manhã da Páscoa, que fará com que esses dois discípulos, João e Pedro, não traiam mais o Mestre, mas gritem para o mundo: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Pedro e Judas cometeram o mesmo pecado, porém Judas entregou-se ao desespero. Não confiava que o Mestre o perdoaria. Pedro não. Pedro também traiu, mas sabia quem era o Mestre. E o Evangelho nos dirá que enquanto Judas
desconfiando da graça, se enforca. Pedro, confiando na graça, chora. Se for preciso hoje, meu irmão e minha irmã, chore também. É bom, porque a lágrima lava os olhos. E talvez é através da lágrima, diante de Deus, que você passe a enxergar o quanto Ele te ama. Inclusive, quando você e eu somos infiéis a Ele. Que Maria, Mãe do Salvador e nossa Mãe, ela que foi fiel a Jesus até o alto da cruz, que ela nos alcance a graça de jamais desconfiarmos da misericórdia divina. Que ela, Mãe do Sol da Misericórdia, faça com que esse sol brilhe dentro de nós, para que a nossa vida se transfigure à luz do Cristo que vive para sempre. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.